E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Antropologia do Relacionamento, né? Essa aula aqui, né, nós falamos na primeira aula a respeito do VSM, né, fizemos uma introdução e a base sociológica do VSM, do valor sexual de mercado, como ele é construído e o que a gente pode tirar disso, né? E na segunda aula a gente explicou como é que é a base fundamental, a base primitiva do homem, que ele é sempre inseguro e violento, e a base primitiva da mulher, que é sempre inconstante e hipergâmica, né? Agora, essa terceira aula eu vou destrinchar um pouquinho para vocês o que é o tal do macho alfa, o macho beta e o famoso keeper, né? Essa é a definição do keeper, que é o que o Roy Balmer ele coloca lá, que o Fernando Conrado tanto explicou isso, né? Que é um conceito sociológico extremamente viável, né? Um conceito que consegue de fato abarcar todas as situações que a gente vê na nossa sociedade hoje e de que forma a nossa sociedade está matando aquele que de fato construiu a civilização moderna, que é o Keeper, né? É o seguinte, eu falei pra vocês que o comportamento masculino, ele é essencialmente, fundamentalmente inseguro e violento, né? Acontece que todo homem, ele vai ser um pouco alfa, um pouco beta. Todo homem ele vai ter alguns comportamentos alfa e alguns comportamentos beta. Existe uma raridade de homens que vai ser tipicamente alfa, né? Muito raros, e algumas raridades de homens que vão ser tipicamente betas, né? Vão ser 100% betas. Né? Esses seriam os nossos Enzos, os nossos famosos Enzos, seriam os betas puros. Né? E existem aqueles homens que são alfa puros. O alfa puro, o que é o alfa puro? O alfa puro é aquele homem mais viril, aquele homem mais másculo, né? Aquele homem que de fato ele tem um VSM muito alto, né? Um VSM autossuficiente para agradar qualquer um que olhe, entende? Só que o que é o problema do macho alfa? Qual que é a grande questão do macho alfa? Né? Que ele tem tudo, né? Tem tudo que o VSM precisa. Ele tem uma personalidade forte, né? Amadurecida, né? Um homem maduro, um homem másculo, viril, e tem essas características fundamentais que o homem necessita. Ele é um provedor, né? Ele é um protetor, ele procria, né? Só que aí é que é o grande problema do macho alfa, né? O alfa puro, ele de fato não se preocupa com a fêmea ou com a criatura que vai sair dela. Ele é tão seguro de si, né? Ele é tão seguro de si que o papel dele é simplesmente passar a semente adiante. Então o macho alfa ele não vai ficar preocupado, né, se aquilo que vai sair da fêmea é dele ou não. Ele simplesmente quer passar a sua semente, então ele sai pegando uma atrás da outra, né? E sai comendo. Doc, eu acho que eu me relacionei com um macho alfa, né? Provavelmente não, filha. Provavelmente não. Os alfas são muito raros da gente encontrar, são extremamente raros, né? Mas então o que é o alfa de fato? É esse homem que ele não é inseguro. Né? Ele perdeu essa insegurança masculina fundamental, primitiva. Né? O papel dele é só passar a semente adiante. Então ele sai comendo uma atrás da outra para passar os seus genes. É só isso que o macho alfa quer. De fato, o macho alfa ele se destaca em qualquer ambiente que ele está. Quando ele chega, todo mundo para escutar o alfa. Né? Isso a gente consegue encontrar isso em comunidades de animais. Né? Um leão alfa, quando o leão chega, né? naquela tribo ali de leões, né? Tem vários leões ali, várias leoas, né? Tá aquela algazarra, quando o macho alfa chega, todo mundo para observá-lo, né? O alfa, de fato, ele causa um impacto ali, né? O homem alfa é do mesmo jeito, né? O homem alfa é do mesmo jeito. Então, por que eu tô falando isso? Porque as mulheres, né? A mulher, via de regra, ela sempre vai voltar os seus olhos pros alfas, né? Um alfa, quando ele chega no ambiente, ele atrai todos os olhares das fêmeas. É por isso que ele está conseguindo comer uma atrás da outra, né? Ainda que o papel dele não seja permanecer, ainda que o papel dele não seja ficar, né? É o famoso Dom Juan. O papel dele é só conquistar, né? Passar o seu gene adiante e ir embora. Esse é o macho alfa, certo? O macho alfa ele foi o que construiu a nossa civilização? Não, né? Não foi. Porque o problema é que o macho alfa ele come a mulher e sai e deixa a mulher grávida, né? E a mulher grávida na savana africana, ela vai ser morta pelo leão. Ela não vai conseguir comer, ela não vai ter como correr atrás de comida, né? Ela não vai conseguir matar um bicho para poder comer, ela não vai conseguir subir numa árvore para pegar uma fruta, entende? Ela vai acabar tendo que pegar a fruta que tá no chão, que tá podre já, vai comer, vai passar mal e vai morrer, entende? Então, o macho alfa ele não é construtor da civilização, né? Mas de fato eles existem, são uma raridade, mas de fato eles existem, né? E existe o segundo tipo de macho, que é o macho beta, o macho essencialmente beta. O que é o macho beta? O macho beta é esse macho que ele é inseguro. Ele de fato não sabe aquilo que vai sair da mulher é dele, né? Quando a gente trata do macho na savana africana. O que é o macho beta nos dias de hoje? Né? Esse macho que não tem um comportamento viril.
Ele é inseguro de si mesmo, de sua própria masculinidade. Né? Assim como eu expliquei pra vocês como é que funciona o comportamento do homossexualismo feminino, o homossexualismo masculino, hoje, moderno, também funciona da mesma maneira. Né? Presta atenção, o homossexualismo masculino... Ah, Doc, você tá sendo preconceituoso. Presta atenção, eu tô explicando a base antropológica da coisa. Não é questão de concordar ou não, tô falando como que era. Né? Por exemplo, só para vocês entenderem, o homossexualismo na Grécia Antiga, né, o homem não se relacionava com outro homem para poder como é hoje, né, para quer constituir uma família, querem ficar juntos, né, quer que aquele outro homem proveja a casa junto com ele, né? Ele não estava buscando um outro homem, entende? Ele estava buscando simplesmente prazer sexual, era só isso, né? Então o homossexualismo grego eram homens com comportamento viril, com comportamento másculo, mas que para sentir um prazer diferente, né, se entregavam ao homossexualismo. Então você não via famílias homossexuais, não era uma questão de preconceito ou não. Você não via famílias de 2 homens, por exemplo, né? Agora, o homossexualismo moderno, masculino, não é assim. O homossexualismo moderno masculino, ele é um homem, são 2 homens com VSM, né, pouco equilibrado, ou VSM geralmente mais baixo, né? E de repente, ele, ao se sentir um VSM mais baixo, ele tem 2 opções. Ou ele melhora seu VSM para tentar conquistar a tribo de mulheres, ou ele com o VSM mais baixo que ele já tem, ele se entrega a outro homem, a outro macho. Né? Esse é o comportamento básico da coisa. Eu só estou explicando o comportamento básico da coisa. Ah, Doc, eu não concordo. Tudo bem, não é questão de concordar ou não. Sabe? A coisa é como é. Entende? Agora, presta atenção. É que isso aqui é fundamental. O que é o macho beta? É o macho que, de fato, ele é inseguro do seu próprio comportamento. Né? Ele é inseguro de sua própria masculinidade. Ele é inseguro se aquele gene que ele plantou ali na mulher, né, depois que ele a comeu, que ele teve a relação sexual, o ato sexual, ele está inseguro se de fato aquilo que vai sair dela é dele. Né? Isso causa uma insegurança nele. Certo? Então ele se torna cada vez mais violento por conta dessa insegurança. Esse é o macho beta. Né? O macho beta é o famoso, que eu sempre falo aqui pra vocês, é o famoso Enzo. Né? É o macho que ainda depende da própria mãe para fazer as coisas. Né? É o macho que não é capaz de prover a própria casa. É o macho que não é capaz de defender a própria residência, de defender a sua esposa. Entende? São os homens de hoje em dia que perderam essa capacidade de abrir a porta, né? E presta atenção, abrir a porta, novamente, eu vou explicar isso aqui é essencial, né? As pessoas acham que abrir a porta é um comportamento cavalheiresco, não sei o quê. Presta atenção, como é que isso começou? Pra que o homem vai lá e abre a porta pra mulher? É porque ele vai abrir a porta pra verificar se tem alguma coisa ali. Adiante. Né? Eu lembro o comportamento, quando a gente vai estudar a literatura clássica, né? Quando a gente vai estudar a literatura clássica, existia um traço interessantíssimo no leito, né? Nos quartos, em que o esposo dormia com a sua esposa, né? O marido dormia com a sua esposa, né? O homem sempre, obrigatoriamente, tinha que dormir do lado da porta. Né? Isso era um comportamento regra. Para Jorge, mas que coisa absurda, por que o homem tem que dormir do lado da porta? É porque em caso de uma invasão da casa, ele tem que estar pronto a defender a sua esposa. Né? O homem é que anda do lado da rua. Para proteger a sua mulher, que tem que ficar do lado de dentro, para caso aconteça alguma coisa, ele está ali para protegê-la. Esse comportamento masculino foi se perdendo completamente. Mas Jorge, mas que coisa boba. Tudo bem, eu entendo com vocês. Eu entendo que vocês achem isso bobo, né? Eu entendo que isso... Mas é igual aquele comportamento que eu falei da Lara, né? Dando um exemplo dela, do marido dela levantar ela, né? É uma coisa quase que inconsciente mesmo. É um processo mental quase que inconsciente, né? Uma mulher em que o marido fala assim pra ela, não, meu bem, vem do lado de cá. E ele fica do lado da rua. Quase que instintivamente ela olha para aquele comportamento e fala assim, peraí, ele tá tentando me proteger. Sabe? Isso gera uma vontade feminina que ela não consegue explicar. Que ela de fato não consegue explicar. Entende? Esse comportamento de não entender esses movimentos, de não ser capaz de... Eu sempre coloco aqui, ó. O homem que não é capaz de prover financeiramente a casa, né? Que não é capaz de proteger aquela casa, né? Proteger a moral daquela casa, que não é capaz de proteger em termos de defesa mesmo, de empunhar uma arma, né? De ser forte fisicamente para caso precise ele poder peitar alguma ameaça, né? O homem que não é capaz de procriar, né, de sexualmente não ser ativo e não satisfazer a sua mulher, esse homem é um homem beta e está fadado ao fracasso. E quanto mais beta, mais inseguro, mais violento. Certo? Agora, Jorge, então estamos perdidos. Estamos de fato perdidos. Ou tem o comedor, que só vai me comer e vai embora, e vai me deixar sozinha com um filho para criar, né? Ou tem o danado do inseguro, né? Que vai também me deixar sozinha com um filho pra criar, só que ele vai me abandonar por outros motivos. Vai me abandonar porque ele é inseguro.
né? Porque ele é um Enzo. Porque ele não tem noção nenhuma de segurança, né? Então ele acaba se tornando violento e o ato de violência dele é a traição. O que eu faço? Eu acho que eu faço. Acontece que a própria sociedade, na sua história, né? A própria comunidade humana na sua história, ela já consertou esse defeito, né? Ela criou um homem chamado Keeper, né? O Keeper é exatamente o homem ideal. É o homem ideal. O que é o Keeper, né? O Keeper, ele tem as características do alfa e as características do beta. O Keeper, ele é um alfa que diminui para se enquadrar na monogamia. O Keeper, ele é aquele alfa que ele, tudo bem, o papel dele é defender, ele é viril, ele é másculo, só que ele escolhe uma única fêmea. Ele escolhe uma única fêmea, ele vai ser viril, másculo, vai defender o seu lar, vai defender aquilo que é necessário, somente ali, na casa dele, né? Ou ele é aquele beta, que é inseguro e ele melhora. Ele melhora pra quê? Pra se tornar cada vez mais másculo, pra se tornar cada vez mais viril, pra se tornar cada vez mais seguro de si aos poucos, então ele consegue defender a casa e não ser violento. Esse é o Keeper. O Keeper é esse guardador, né? Esse homem que defende a casa, que defende o seu lar. Esse é o homem que fundou a civilização humana. A civilização humana foi criada, foi fundada em cima do Keeper, né? Era aquele homem que saía para a guerra para quê? Para defender o seu lar. Era aquele homem que saía em luta, né? Para quê? Para guardar a sua casa, para que os seus genes fossem garantidos, né? Ele tinha essa virilidade, essa masculinidade do alfa, e ao mesmo tempo tinha o ciúme, o guardar a casa, o permanecer ali ao lado do beta, né? Ele conseguia equilibrar as duas coisas. Ele é o meio termo. O desafio hoje da mulher, né, é de fato buscar um Keeper, da mulher solteira, né, das solteironas, as em busca de um milagre aí, é tentar buscar um Keeper. De fato é buscar um Keeper. Agora, pode ser que você não ache. Pode ser que você não ache, né? Hoje em dia, realmente, os Keepers, eles estão raros. Daqui a pouco eu explico por que eles são extremamente raros, né? São extremamente raros. Às vezes tu não vai conseguir achar um Keeper. O que tu acaba tendo que ficar? Vai ter que ficar com alfa? Difícil também são raros. O que sobra no mercado? Os betas, né? O que eu faço com o homem beta, Jorge? Bom, tu relaciona com o beta, com o Enzo, né? E tu tem que achar um mecanismo de fazer com que ele melhore para se tornar um Keeper. Agora, qual que é esse mecanismo de melhora? Ah, aí que é o pulo do gato. Eu falei pra vocês, lembra do valor sexual de mercado? O que é o beta? O beta é aquele homem inseguro, ele tá abaixo de você. De fato, o valor sexual de mercado dele tá abaixo do teu. O que tu tem que fazer? Qual que é o comportamento feminino? Aquele comportamento de falar assim, meu bem, você consegue, você é melhor, você é mais forte, sabe? Olhar para onde você quer que ele olhe. Tentar fazer com que ele melhore olhando para a direção certa. Então aquela mulher que deixa ele abrir o pote, deixa ele pagar a conta, deixa ele ficar do lado da rua mais movimentada, sabe? Aquela mulher que admira o marido, aquela mulher que olha pro marido falando assim, não, meu marido é o melhor, o meu marido, ao invés de ficar criticando, meu marido é um beberrão, é um barrigudo, é não sei o que, não. Ela tá sempre elogiando, ainda que ele não mereça, e geralmente ele não merece, né? Mas ainda que ele não mereça, ela sempre falando bem, ela tá sempre tentando motivá-lo, sempre tentando colocar ele pra cima. Ah, Jorge, eu acho que eu não sou obrigada a isso. Tudo bem, o problema é teu, se tu quer ficar sozinha, né? Quer ser traída depois, o problema é seu. Tô falando como é que funciona a base antropológica da coisa, entende? Eu tô sugerindo isso aqui, mas se você não quiser fazer, o comportamento quem vai ditar é vocês, certo? Mas agora como é que funciona a base da coisa é essa. A base da coisa de fato é essa, né? Então, como é que a mulher faz? A mulher sempre tenta colocar o homem, não é que ele seja melhor do que ela, mas ela tenta colocar ele um pouquinho acima, entende? Ela coloca ele num patamar um pouco, ligeiramente acima dela. A isso nós chamamos de submissão feminina. Entenderam? É simples assim o conceito de submissão feminina que está lá na Bíblia, impregnado na Bíblia. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos, né? E as pessoas acham que é absurdo, Doc. Que absurdo a mulher ter que se submeter ao seu marido, ter que ser submissa ao seu homem, né? Isso é um absurdo tremendo, hein? Isso é retrógrado, né? Isso é coisa da igreja retrógrada, isso é coisa de uma Bíblia defasada, né? Presta atenção, tu não entendeu nada. Você não entendeu nada, absolutamente nada. É isso que a gente chama de submissão feminina, né? É a capacidade da mulher de gestar, de transformar um Enzo, um beta, num Keeper. Entenderam? É exatamente isso que as mulheres deveriam querer. É exatamente isso que as suas avós sabiam fazer. É isso que as suas bisavós sabiam fazer. Elas sabiam colocá-los um pouquinho acima e um pouquinho acima, né? Aquele beta inseguro, violento, ele se torna cada vez mais um Keeper. Ele começa a se convencer de si mesmo. Docker, ele não vai ficar se achando, não. Não vai não. Não vai não. Esse homem que se sente seguro de si, ele não é violento. O homem seguro de si, ele melhora. Ele consegue disposição para melhorar. É isso que vocês não entendem da antropologia humana. Vocês acham que se você bater no homem,
né, der porrada no marido de vocês, você é um gordo, você é um preguiçoso, você é isso, vocês acham que ele vai melhorar? Não é assim que funciona, né? Na próxima aula eu vou explicar pra vocês, né? A frase épica, né, da próxima aula é exatamente essa. Mulher nenhuma nunca houve na história da humanidade uma mulher que mudasse a cabeça de um homem na guerra. Um homem muda a cabeça de outro homem na guerra. Agora, a mulher só muda a cabeça de um homem em tempos de paz. Em tempos de paz, ele vai parar pra escutar ela. Na guerra, nunca. Nunca, nunca, nunca houve. Nunca houve na história uma mulher que conseguisse bater de frente com seu homem e ele mudasse a cabeça. Entenderam isso ou não? Então, essa é a questão do alfa, do beta e do keeper. Jorge, por que a gente não acha mais keeper? Por que não tem mais keeper no dia de hoje? Porque uma coisa matou o keeper. Hã? Algumas coisas mataram o keeper. A primeira coisa foi a mulher deixou de ser aquela mulher que precisava de proteção quando engravidasse. Por quê? Porque antes a gravidez era uma coisa aleatória. Até que em 1960, em janeiro de 1960, algo muda a história da humanidade por completo, né? Eu pessoalmente eu posso dizer que isso provavelmente foi uma das coisas que mais transformou a humanidade, né, nos últimos séculos, no último milênio, provavelmente. A coisa que mais transformou a humanidade no último milênio aconteceu em janeiro de 1960. Uma coisa chamada pílula anticoncepcional. A partir do momento que a mulher consegue de fato controlar a própria gestação, ela consegue optar por gestar ou não, ela consegue optar por estar grávida ou não, quando ela de fato pode escolher, o que acontece? Ela não precisa mais da proteção do homem. Se ela não precisa mais da proteção do homem, ela não precisa mais daquele beta. Se ele não precisa mais do beta, ela vai viver sozinha. Agora ela se sente mais potente, ela sente que ela pode viver sozinha, ela não precisa do beta, né? Ela sente que ela pode tocar a sua vida sozinha. O que é o problema? Ela vai matar o beta e vai matar junto quem? O keeper. O keeper. Antes o keeper, ele era criado assim. Ele era um beta, que ele encontrava uma família, a mulher, na sua atitude submissa, pelo amor de Deus, entenda esse termo, acho que a essa altura do campeonato vocês já entenderam o que eu digo com mulher submissa, não é uma mulher omissa, não é uma coitadinha que vai escutar tudo que o marido fala, não é isso. A mulher submissa, quem manda na casa é ela. A mulher submissa, quem manda é ela de fato, né? Quem manda de fato é ela. Só que ela manda de uma forma sábia. Ela sabe como conduzir o homem. Isso é submissão, certo? Então, essa mulher submissa, ela conseguia de fato transformar o lar e transformar aquele homem num keeper, né? Num keeper. Agora, com o advento da pílula anticoncepcional, ela não precisa mais ser protegida, entende? Ela não precisa mais daquela proteção durante a gestação, ela não precisa que ninguém a provenha mais. A pílula anticoncepcional, ela traz junto a revolução industrial, ela traz junto a capacidade da mulher de trabalhar, de votar, de fazer, de acontecer. Eu não tô falando que isso tá errado, não. Presta atenção, não tô falando que isso tá errado. Eu acho que a mulher tem mesmo que ir atrás dos sonhos dela, ela tem mesmo que trabalhar, tem mesmo que fazer, tem mesmo que acontecer. Agora acontece o seguinte, se vocês não entendem esses conceitos, vocês acham que é só assim. Eu vou me tornar uma mulher grande, independente e forte. E vai morrer sozinha. E vai morrer sozinha. Né? E vai morrer sendo traída. Vai encontrar um relacionamento, o cara vai ter um VSM abaixo do seu, ele vai se sentir inseguro e vai trair. Entenderam isso ou não? É assim que funciona o mecanismo da coisa. Entende? Então, a pílula anticoncepcional, a revolução sexual, o feminismo, essas coisas mataram o keeper. Né? O que é o keeper? O keeper, o que ele tem? Ele tem um valor moral forte o suficiente para permanecer em casa e prover aquela casa. Hã? Quem que desenvolve o keeper? Quem criou o keeper? Foram as religiões e a moral moderna. Né? O senso de ética, moral e religião, juntos, eles criam um homem chamado keeper. Eles pegam o alfa e falam, olha o seguinte, tudo bem você ser um macho, tudo bem você ser forte, você ser viril, você ser grande, você ser defensor, protetor, maior, mas tu não pode fazer isso e sair comendo todo mundo. Tu vai ter que comer um só. É isso que a religião moral faz com o homem. Ele traz ele de volta. Né? O que a religião faz com o instável, Beto? Fala, é o seguinte, tu é melhor do que tu acha que é. Hã? Constitua uma família e proteja essa família que você vai ver que você vai ser melhor, que você vai ser um homem de fato. Então, não seja inseguro, né? Fique seguro de si. A família está aí para isso. O que a religião, a moral e a ética fala? Pode ficar tranquilo, relacione-se só com uma mulher, que essa mulher vai ser a sua mulher. Não precisa ficar inseguro. Ele se estabiliza e fica mais seguro de si, se torna um keeper. O alfa diminui e se torna um keeper, o beta melhora e se torna um keeper. E é esse keeper que guarda a sociedade, que transforma a gente no que a gente é hoje. E exatamente esses valores morais, éticos e religiosos que a revolução sexual, o feminismo, tem destruído dia após dia. Né? Então quando eu coloco lá pra vocês a mulher Carlão, o que é a mulher Carlão? A mulher Carlão é essa mulher macho, essa mulher homem. E o que é o papel dela? Mostrar pro homem
que ele é menos, que ele é melhor. A mulher calão, o papel dela é destruir os keepers, destruir os betas. Destruir os betas. O que acontece? Exatamente esse balaio de gato que a gente tem hoje. Mulheres bem-sucedidas, bonitas, inteligentíssimas, viajadas, falam 3 idiomas e sozinhas. Ou pulando de relacionamento em relacionamento, casa, trai, separa, instável completamente. Homens beta inseguros que se casam e tentam diminuir a mulher o tempo todo para tentar se sentir melhor. Não melhoram nunca, né? Uma raridade de keepers, que são aqueles que ainda têm algum sentimento, alguma sensação de religiosidade moral impregnado neles. Então eles acabam tendo essa tendência a ser keeper pela religiosidade moral, mas presta atenção, sem esse incentivo da mulher para que ele se torne um keeper, né? Sem essa submissão feminina, sem essa capacidade da mulher de transformá-lo num keeper, ele não melhora. Ele não melhora. Então ele tem uma base religiosa, mas ainda assim ele acaba caindo, né? Uma raridade de alfas por aí que ainda estão comendo todo mundo e espalhando o seu gen adiante. É isso. Tá faltando keeper. Então a mulher quando fala assim, Jorge, eu queria um homem, sabe? Esse homem que essa mulher quer, ela quer um homem que tem as duas coisas. Ela quer um homem viril, másculo, né? Que proveja a casa, que sustente a casa, que faça o seu papel de homem, e que ao mesmo tempo seja carinhoso, né? Que tenha um certo ciúme, que seja educado, que seja cavalheiro, né? Esse homem são características beta. Essas são características beta. Entende? Ela quer esse meio termo. Esse homem é o keeper. Só que esse keeper, a gente tá matando ele. A gente tá matando ele. O homem hoje se esqueceu como ser um keeper. Entenderam isso ou não? Beleza? Esse é o fundamento da coisa. Essa foi a nossa terceira aula, né? A quarta aula vai ser uma aula muito bacana que a gente vai ensinar como que aplica todos esses conceitos no relacionamento homem e mulher. Beleza? Jorge, eu sou solteira, né? Estou em busca de um milagre. Quem que eu devo procurar? Né? O teu objetivo é procurar um keeper, né? Eu sei que a inclinação natural feminina é olhar sempre pro alfa, né? Vai procurar um alfa. Quando aparece um alfa, toda mulher vai olhar pra ele. Mas a tua inclinação natural é procurar um keeper. Jorge, é por isso que às vezes vocês vêm falando assim, Doc, meu namorado é assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele é gordo, ele é preguiçoso, ele briga comigo, ele é um chato, ele não sei o que. O que eu faço? Eu falo, termina. Termina, né? Namoro foi feito pra isso mesmo. Não casa, porque se tu casar, tu vai casar com um beta puro, né? E o beta, se você não tiver a capacidade de tentar alavancar ele pra ele virar um keeper, você vai sofrer o casamento inteiro. Vai sofrer o casamento todo, certo? Então, busquem um keeper, né? Tentem achar um keeper, ou pelo menos um beta que tenha alguma coisinha ali favorável que você de fato possa ser capaz de melhorar ele. Beleza? Combinados? Até a próxima aula.